Bom dia a todos. Meu nome é Marlon, eu sou engenheiro de produção civil de formação, não atuo na área. Hoje eu tenho uma pequena empresa que eu guio junto com a minha esposa Marcela, que está filmando aqui na frente. Eu participo do GPP Emaús, sou o atual coordenador desse GPP, que acontece aqui nesta casa todas as terças-feiras, às 19 horas, começa às 18h30 com o lanche, tá? Bem, aqui viemos especialmente hoje aqui, assim como a Ana estava trazendo para a gente, é preciso treinar, é preciso praticar, né? Como um atleta que se prepara para uma competição, é necessário que nós possamos praticar, treinar e estudar, né? Para chegar onde tanto queremos, que é a santidade, não é isso? Então, nós viemos aqui hoje para estudar um pouco sobre a encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica, eu vou começar aqui falando um pouco sobre o contexto dela, o contexto histórico. É uma encíclica já antiga, né? No início desse mês, dia 15 desse mês, ela fez 128 anos de idade. É até engraçado que nós estávamos até nos reunindo para poder preparar essa formação no dia do aniversário dessa encíclica. E então é preciso entender qual que era o contexto, né, dessa encíclica, dessa carta. Porque sem o contexto histórico, muitas vezes, nós perdemos a essência do texto. A gente precisa saber o porquê que o Papa escreveu isso, quais eram os anseios da sociedade naquele momento, quais eram os problemas pelos quais a igreja e a sociedade, os trabalhadores passavam naquele momento histórico, né? Então, histórico, socialmente, teologicamente, o que se passava naquele momento? A Rerum Novarum, né, é um documento que compõe a doutrina social da igreja. É tido, inclusive, como o primeiro documento da doutrina social da igreja. A partir dessa encíclica que começou a se construir a doutrina social da igreja. Para quem não sabe, essa doutrina social ela é um conjunto de, atualmente, 19 encíclicas e mais uma série de outros documentos que colocam a opinião, né, da doutrina da igreja em cima de questões sociais. Até então, não havia outro documento que se destinasse somente à questão social dentro da igreja. A questão social era citada em outros documentos, mas não havia nenhum que fosse exclusivamente para isso. Então não é que a igreja não se preocupava com a questão social anteriormente a esse documento. É questão que não havia sido um documento, né, não havia sido criado um documento especialmente para isso. E até porque a encíclica, ela não traz em si nenhuma novidade em relação ao que Cristo nos ensina. Ou seja, a preocupação com a sociedade já existe, né? Desde de Cristo, desde os escritos da Bíblia, já existe. O que a encíclica faz é traduzir, né, a mensagem do Evangelho para o momento atual em que ela é escrita, né? Nesse caso, o final do século XIX. Então, muitas vezes a sociedade vai evoluindo, vai se transformando e vai se esquecendo um pouco, né, do sentido do Evangelho. Então, quando o Papa escreve uma encíclica descrevendo que não se deve explorar um trabalhador, pagar um salário digno, que seja motivo, né, de sustento, né, que seja fonte de sustento para a sua família, um salário que seja possível que ele possa sustentar essa família, ele vai traduzir então que amar ao próximo quer dizer que você não pode explorá-lo fazendo trabalhar 16 horas por dia, pagando um salário que não dá nem para ele se manter. Entendeu? Essa tradução que é feita. Então, na doutrina social há um encontro do Evangelho com a sociedade moderna, a sociedade industrial. E isso trouxe, né, efeitos tão grandes para a sociedade que hoje nós vivemos efeitos da Rerum Novarum, claramente. A Rerum Novarum ela foi a inspiração para a CLT que nós temos hoje, a Consolidação das Leis do Trabalho. Dois dos 4 pilares da CLT são diretamente ligados à Rerum Novarum. Então, quando Getúlio Vargas criou, né, na década de 40, a CLT, a equipe, né, que consolidou essas leis, que formou tudo num conjunto que nós temos até hoje,
foi inspirado diretamente pela Rerum Novarum. Tanto é que tem um quadro do Papa Leão XIII, falei tanto desse dia. Tem um quadro do Papa Leão XIII numa sala do Supremo Tribunal do Trabalho. Supremo Tribunal do Trabalho. Até hoje tem uma sala em homenagem a ele, com o nome Sala Leão XIII, realmente lembrando dessa origem mesmo, dessa busca, né, dessas melhores condições para o trabalhador. Bem, então, para a gente entender um pouco qual que é a mensagem, né, dentro dessa encíclica, vamos entender um pouco do Papa. Esse é o Papa Leão XIII, né, numa certa ordem cronológica aí. Isso aqui ele já era o senhor, né, quando ele foi eleito Papa. Mas ele nasceu em 1810 e viveu até 1903. Ele faleceu então aos 93 anos de idade. Ele é até hoje o Papa mais longevo da história. O Papa que viveu, assim, que faleceu, né, com a idade mais avançada, do posto de Papa. E ele escreveu essa Rerum Novarum. Rerum Novarum quer dizer das coisas novas. Aí você pensa, coisas novas em 1891, né? Já as coisas meio velhas, né? Mas nós vamos ver que tem muita coisa muito atual, né? E que ele de fato viveu numa época de muita transformação. Tinha muita coisa nova acontecendo nesse momento, né? Da vida do Papa Leão XIII. Para nós termos uma ideia, o próprio país onde ele nasceu, que é a Itália, nem era a Itália que nós conhecemos hoje ainda. A Itália era dividida em diversos reinos quando ele nasceu. A Itália foi ser consolidada como um único país, né, praticamente foi concluída essa união em 1870, ou seja, ele já tinha 60 anos de idade. Ele viveu a vida inteira num país que eram diversos reinos separados, cada um com uma legislação, com questão de impostos diferentes. Então, olha como que a sociedade, o próprio, né, o meio onde ele vivia foi se transformando, né, muito durante esse período. E é importante dizer que a Itália foi se consolidando como um país único por interesses capitalistas, por interesses burgueses. A burguesia é que fez o lobby, né, que buscou construir essa união desse país. Por quê? Com um país dividido em diversos reinos, estados soberanos separados, dificultava muito o livre comércio de mercadorias. Quando você tem vários países separados, vários reinos, cada um com uma lei, com uma tributação, com uma forma de imposto diferente, dificulta essa livre circulação de mercadoria. Então, para poder ter um mercado mais forte, eles buscaram, então, consolidar esse país, né, que já tinha muitas coisas em comum, uma língua, tinha a origem comum, porém era separado, buscaram unir ele todo na Itália como o país que nós conhecemos hoje. Bem, o Papa Leão XIII, ele fez parte da Diocese de Roma, né, ele estudou em Roma, ele fez parte de uma ordem que na época era chamada Ordem Franciscana Secular, que era constituída por fraternidades, ela existe até hoje com outro nome, constituída por fraternidades abertas a todo e qualquer cristão secular, ou seja, jovens, adultos casados, viúvos, celibatários, clérigos, gente de qualquer situação, classe social, raça, cor, não importa, né, a origem daquela pessoa, havia uma abertura nessa ordem. Então a gente pode ver já um contato do Papa com essa sociedade comum, cotidiana, né? Não era um Papa simplesmente fechado nas questões da igreja, né? Dentro de um mosteiro, sem contato com o mundo externo. Então já foi um Papa que já estudou, né, nesse meio, né, do povo, das pessoas. Ele foi eleito Papa em 1878, já então com 68 anos de idade, e permaneceu no pontificado por 25 anos, até o seu falecimento em 1903. Foi um Papa muito incentivador das políticas de igualdade social, né? Tal como a Rerum Novarum traz para a gente. Ele, inclusive, presenteou, né, a princesa Isabel, aqui do nosso país, com uma rosa de ouro, que é uma honraria dada pelo Vaticano, pela assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Ele foi muito forte, ele é muito citado, né, por essas questões sociais, mas ele não se restringiu a isso. Para quem lembra, para quem foi no Ceará e para quem lembra
da história da RCC foi para o Papa Leão XIII, que a beata Helena Guerra escrevia suas cartas falando da necessidade para uma adoração mais profunda ao Espírito Santo, né? Que foi levando aí, foi sendo construída até a criação da RCC. E ele não ficou alheio a isso, ele escreveu uma encíclica somente sobre o Espírito Santo, trouxe cartas, né, em relação ao Espírito Santo. Foi ele também que, através de uma visão profética, podemos dizer, ele que escreveu a oração de São Miguel Arcanjo, que nós recitamos até hoje, né, a oração tão famosa. Então, é um Papa não só preocupado com essas questões seculares, mas também, né, muito ativo nas questões também espirituais dentro da Igreja. O seu pontificado ele foi durante a Segunda Revolução Industrial e a chamada Belle Époque. Bem, eu confesso que quando eu fui ver essa parte, eu falei, gente, eu já estudei isso na escola, eu deveria saber sobre isso, né? Então, eu falei, não, mas vamos dar, né, uma precisada um pouco a mais aqui e entender o que foi, né, a Segunda Revolução Industrial e a Belle Époque. Eu coloquei aqui a Belle Époque de 1871 a 1914. Já a Segunda Revolução Industrial ela se estende além disso, ela começa um pouco antes e vai um pouco além dessa data. Para quem não se lembra nem da primeira Revolução Industrial, a Revolução Industrial basicamente surgiu ali na Grã-Bretanha, né? Ficou fechada ali com as criações das máquinas movidas a vapor, pelas tecelagens mecanizadas, e ficou muito isolada ali na Grã-Bretanha. Com o tempo, as tecnologias foram sendo difundidas para outros países, principalmente da Europa, e foram também sendo desenvolvidas novas tecnologias. Aí nós entramos na Segunda Revolução Industrial. Já a Belle Époque foi um período de muita prosperidade na Europa. É um período de grande desenvolvimento científico, cultural e econômico, né? Há grandes avanços na humanidade nesse momento, né? Em todas as ciências do conhecimento humano. Ela é um período que a Europa viveu, né, de 1871, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra entre a França e a Prússia, que é um reino alemão, e a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ela é chamada de Belle Époque, inclusive após o período dela. No período de guerra, já após 1914, eles relembram, né, desse momento como um momento que não há guerras na Europa, né, nesse período. Eles lembram esse período de desenvolvimento, de descobertas, de paz entre os países, como os anos dourados. Então eles lembram como uma bela época, e daí vem esse nome, né, francês, Belle Époque. Então, nesse período, inclusive foram lançadas as bases que compõem nossa sociedade moderna de hoje. Nessa época, assim, parece que o mundo estava correndo, evoluindo mais rápido que nós sofremos hoje. Se nós tirarmos a internet do nosso mundo de hoje, praticamente tudo já estava sendo inventado e desenvolvido naquela época. Então a gente teve o telefone, o telégrafo sem fio, depois foi se tornar o rádio, tem a luz elétrica, os motores elétricos também, né, são dessa época, o carro, o avião, fotografia, cinema. Então uma série de invenções que facilitavam a vida humana, que mostravam as maravilhas, né, que o homem podia alcançar. E daí veio também um certo perigo, porque com esse momento de tanta prosperidade, de alcançar, né, o conhecimento científico, a sociedade ficou cheia de otimismo, né, tomados por uma efervescência intelectual, devido às grandes invenções da época que facilitavam a vida das pessoas. A sociedade, então, ela passou a crer na ciência, a desenvolver um certo cientificismo, acreditando que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Então as doenças seriam curadas, as distâncias seriam encurtadas, né? Se começou a se deslocar mais eficientemente, né, com essas descobertas. Então se pensava, né, estamos aqui agora bem no início desenvolvendo isso, imagina lá no século XXI, em 2019, né, vai estar tudo resolvido. Então começou a se crer muito na ciência nesse período. É um período de prosperidade, né, de fato, mas uma prosperidade um pouco desconfiada. Esse é um período de paz, conhecido como um período de paz armada, em que os países se desenvolvendo tecnologicamente também se armavam o máximo que podiam, porque sabiam que quem dominasse a indústria, tivesse
o maior desenvolvimento tecnológico científico teria a hegemonia mundial, ou seja, mandaria no mundo. Né? Quem tivesse esse poderio tecnológico, que aí as coisas vão se passando, e lá na frente a gente tem até a Guerra Fria também, mesmo essa disputa, parece que é meio circular as coisas na história, né? Então, já prevendo um conflito, né, por essa hegemonia, por dominar a tecnologia dos países, os países já se armavam bastante. E tensão tal que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial, em 1914, que é tido quando se termina a Belle Époque. Durante esse período, uma forma até saudável, né, de competição, que já existia realmente essa disputa entre os países de quem iria se desenvolver mais tecnologicamente, existiam as feiras internacionais. Tem as mais famosas, que foi a de Chicago, tem a que aparece até no filme do Homem de Ferro, do pai, né, do Tony Stark, mostrando essa feira, né, de Chicago. Tem também a Feira Internacional de Paris, que foi quando foi construída a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, ela era o portal de entrada da feira. Construíram uma torre, né, daquela magnitude, justamente para poder mostrar a consolidação da indústria na França. Então, para poder se conhecer, né, os inventos da humanidade naquele momento, o portal de entrada era a Torre Eiffel. Interessante. Então, a indústria, né, na Europa foi se desenvolvendo e começou a ocupar, né, certos cargos que os seres humanos antigamente, né, ocupavam, onde tinham. Então, as cidades, que eram onde estavam as indústrias, começaram a sofrer um grande aumento populacional. Então, no campo, as pessoas já começavam a perder seus empregos, substituídos por máquinas que faziam o trabalho mais rapidamente e mais eficientemente, e iam para a cidade em busca de oportunidades. As corporações de artes e ofícios também eram extintas. Esse ponto é interessante colocar porque ele é citado, né, bastante aqui na Rerum Novarum, como instituições que protegiam anteriormente os seus trabalhadores. Essas instituições de artes e ofícios, elas surgem, criadas pela burguesia, logo depois do iluminismo, como uma forma realmente de organizar a produção. Mas essas corporações, elas organizavam os artesãos, né, e eles recebiam pelo que produziam. E elas organizavam de tal forma que tinham regras para evitar a competição desleal um com o outro. Você tinha um certo padrão de preço, que era considerado um preço justo. Você não podia usar produtos, materiais, matéria-prima de menor qualidade que o seu companheiro, para poder evitar realmente uma concorrência desleal, né, um lucro indevido. Eles também protegiam seus associados, proibindo a entrada de produtos similares no mercado, ou seja, naquela região, se havia uma corporação de ferreiros naquele local, só eles podiam vender para aquela região. Eles também amparavam seus trabalhadores em caso de velhice ou qualquer tipo de doença e invalidez. Corporações que são completamente extintas com a Revolução Industrial, em que o sistema fabril, né, substitui essas corporações e coloca o ser humano não como um artesão, como um artífice, né, que entende de todo o processo de produção, como mais uma engrenagem daquele sistema. Então, nesse processo, né, de industrialização, não há nenhuma regra que regulamente o trabalho, então começa a haver realmente uma grande exploração do ser humano, do proletariado, né, como proletariado. Então, nessa criação de empregos, né, nessa prosperidade trazida pela Revolução Industrial, e aí criando emprego, vale-se muito das leis do liberalismo, do capitalismo liberal, ou do liberalismo. Ou seja, eu tenho uma indústria que tem vários empregos, né? No campo, vocês já perderam o seu emprego, vocês vão para a cidade procurando oportunidade. Na cidade, vocês não têm onde morar, não têm o que comer, não têm condições dignas nenhuma de vida. Eu viro e falo assim, olha, eu tenho essa indústria, eu tenho X empregos, para quem quiser, eu pago 1/10 do salário mínimo, vamos dizer assim. Para quem não tem outras oportunidades, isso não é uma negociação, né? Teoricamente, você tem a liberdade de escolher ou não. Olha, se esse salário é muito baixo para você, você tem a liberdade de levantar e ir embora, você não é obrigado a trabalhar aqui comigo. Porém, se a sua outra opção é passar fome na rua, você vai
você vai acolher qualquer condição de trabalho, qualquer salário que eu coloque para você, simplesmente por uma questão de sobrevivência. Então, esse sistema liberal, né, que permite que as pessoas possam escolher, ele acaba sendo completamente desigual, né, e predatório num sistema capitalista ganancioso exacerbado. Então, é totalmente desigual essa relação, né, de negociação entre o patrão e o funcionário. Essa exploração ela foi ainda intensificada com o desenvolvimento de sistemas de organização e sistematização do trabalho, lá com o Taylorismo e depois o Fordismo, porque buscando essa maior eficiência da indústria, o funcionário começa a ser visto mesmo como mais uma engrenagem do sistema, uma ferramenta que, se quebrar, a gente tem outro facinho, pagando barato para poder colocar no lugar. Então, o artífice, né, o artesão, que antigamente tinha, né, o conhecimento do seu trabalho, do produto que ele fazia, ele passa a se tornar um alienado, né? Ele fica específico naquela tarefa, né, de apertar um parafuso, recebendo um salário miserável, trabalhando horas exaustivas, né, cargas horárias exaustivas de trabalho, expostos a um grande número de acidentes de trabalho também, e sem proteção alguma. Então, é nesse cenário assim, desolador mesmo, né, pro trabalhador, é que surgem os sindicatos e os movimentos grevistas. Então, a sociedade já começa a se organizar, a se unir, reivindicando melhores condições de trabalho. Começam a ver que realmente que, ao invés de prosperidade para a nação, a indústria tinha trazido prosperidade para um pequeno grupo de donos, né, da indústria, e trazido miséria para o restante da população. Então, começa a reivindicar, né, vendo como a situação de vida piorou muito, começa a reivindicar melhores condições de trabalho. Então, é até interessante a gente ver que sempre que surge na sociedade um movimento extremista muito forte de um lado, normalmente surge um movimento extremista para o outro, tentando equilibrar essa balança. Então, para compensar esse capitalismo mesmo voraz, ganancioso, surge o socialismo, o comunismo, que para poder solucionar, né, esse problema de desigualdade social, ele tenta eliminar uma parte. Então, se tem aqui o capital e o trabalho, se elimina o capital e fica só o trabalho, ou seja, somente os trabalhadores. Não tem mais os donos da indústria, não tem mais a burguesia, vamos dizer assim. Então, o socialismo ele surge como uma solução, né, para resolver esse conflito de capital e trabalho, né, suprimindo totalmente o capital. E a Rerum Novarum, ela é escrita nesse período, se opondo diretamente à ação socialista. A Rerum Novarum ela foi para a ação social cristã, o que foi o Manifesto dos Comunistas, em 1948, ou o Capital, do Marx, para o socialismo. Então, ela entra criticando o socialismo e o comunismo, longe de endossar o capital. Aliás, ela entra contra o socialismo e o comunismo, mas longe de estar endossando aquele capitalismo. Não é porque ela vai contra o comunismo que ela vai falar assim, não, esse capitalismo da forma que existe é o correto. Tanto que ele traz uma série de críticas ao sistema em que se vivia naquele momento. Bem, então, para a gente poder entender o que o Papa combate tão veementemente nessa encíclica, a gente precisa entender então um pouquinho do que é o socialismo e o comunismo, se tem alguma diferença entre eles, por que o Papa se opõe tanto a essas ideias. Então, dá uma simplificada geral, né? É um assunto amplo, né? Longe de querer esgotar esse assunto aqui. Nós podemos dizer que o socialismo e o comunismo são sistemas econômicos e ideológicos que procuram alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. Até então, tudo lindo, né? Então, nós temos um sistema que provoca a desigualdade social, eles trouxeram então um outro sistema em que todos possam ser iguais, né? Então, não há mais diferença entre classes. A questão, do socialismo, né, e o comunismo, daqui a pouco eu vou desenvolver um pouco mais, né, por que o Papa combate tanto, mas nós podemos também dizer que o socialismo ela é uma etapa para se chegar
ao comunismo. Então o socialismo é como se fosse uma forma mais branda do comunismo, né, uma forma de transição para o comunismo, mas com aquele objetivo de chegar no ideal comunista. Então, já que não dá para poder fazer uma cisão repentina, entra-se com o socialismo, que permite a propriedade privada em algumas situações, mas os meios de produção são do Estado, do socialismo. Mas existe a propriedade privada, você pode ter as suas coisas. Já no comunismo, não. No comunismo não existe a propriedade privada. Então, o ideal, qual seria assim, já que na sociedade de hoje, né, nós temos, sei lá, partidos comunistas, nações que se dizem comunistas, mas se você analisar mesmo o ideal comunista, a gente consegue enxergar que hoje não existe nenhum país, né, nessa condição que não foi atingido essa utopia comunista, né? No Manifesto Comunista, que é quando surgiu mesmo, né, o início, né, da ideologia comunista, que foi um panfleto, né, de Karl Marx e do Engels, apresentado em 1948, é exposta a luta entre as classes econômicas. Então é quando surge também essa dualidade entre o proletário e o empregador, e o patrão, e a burguesia. E começa a se pregar, né, entre eles a inimizade, como se fossem inimigos naturais. O funcionário não pode se dar bem com o patrão, são diametralmente opostos. Então eles trazem essa teoria de luta de classes, de que toda a sociedade foi construída em cima dessas lutas de classe e que chegou naquele momento em que era hora de virar o jogo, né, dos trabalhadores tomarem realmente o poder. Então o ideal comunista era que a sociedade capitalista fosse derrubada de uma forma tão violenta quanto foi a sociedade feudal durante a Revolução Francesa. Ou seja, na Revolução Francesa, né, havia lá o feudalismo e aí a população tomou o poder de forma violenta, matou o rei e tomou o palácio e começou a ditar as próprias regras. Eles queriam, para chegar já direto nesse ideal comunista, que fosse uma cisão, assim, sem passar pelo socialismo, já uma cisão violenta, radical, cortando assim, o mal pela raiz. Então, era pregado que após essa revolução comunista, né, em que os trabalhadores tomariam o poder, os trabalhadores teriam então o controle dos meios de produção, que a princípio seriam entregados, né, seriam controlados pelo governo. Porém, com o tempo, né, o ideal seria que até o governo desapareceria, ou seja, não haveria mais governo, à medida que os trabalhadores construiriam uma sociedade sem classes e uma economia baseada na propriedade comum. Ou seja, não haveria mais propriedade privada. Não só a questão imobiliária, de terras, né, essa terra aqui é minha, mas questão de bens comuns mesmo, de um carro, de um computador. O comunismo, esse ideal, não é uma propriedade particular para ninguém, tudo é dividido entre todos. Segundo essa teoria, a produção e o consumo alcançariam um equilíbrio, pois sua premissa está baseada em que cada um contribui de acordo com as suas habilidades e recebe de acordo com as suas necessidades. Além disso, outras instituições de controle social também teriam fim. Então, da mesma forma que é almejado o fim do governo, é almejado também o fim de outras instituições de controle social, assim como a igreja, assim como qualquer outra religião. Então é visto que a sociedade livre, né, igual, não haveria a religião como uma organização de controle do povo. Justamente para poder discutir quais seriam os males dessa divisão igual. Por que não daria certo, né, esse partilhamento comunista entre todos? Porque até para hoje, lendo-se assim, que é um sistema econômico e ideológico para que todos sejam iguais, parece muito lindo, né? Muito belo. Então, é muito fácil sermos seduzidos por essa utopia de que todos vamos viver de forma igual, né? Partilhando todos os nossos bens. Lembra-nos até do período tribal do tempo antes da monarquia judaica, né, em que todos viviam em comunidades, em que as 12 tribos de Israel viviam em comunidades sem que houvesse um rei comandando. Então, a gente sempre fica naquela, nossa, mas
pô, parece, né, com aquele período ali que a sociedade viveu tão próspera antes da monarquia. Será que isso é interessante mesmo? Será que a gente não pode dar uma chance para essas ideologias? Por que será que isso é tão ruim, se parece tão belo? Então, a sociedade da época já estava, de certa forma, já permeada dessas ideias. Os próprios movimentos grevistas já traziam essas promessas para os trabalhadores, né, de que todos seriam iguais, de que eles iam tomar a fábrica e a fábrica seria de todo mundo. Então, muito seduzidos, né, por esses tipos de ideias, é que o Papa Leão XIII se preocupa com a situação e começa a trazer, né, nas suas encíclicas os escritos de por que isso não daria certo, ou por que isso vai de encontro com o Evangelho, por que isso vai de encontro com o que a Igreja prega para nós. E, né, já nos situando mais ou menos historicamente, culturalmente naquele momento, aí eu vou passar a palavra para o Éder, que vai, né, trazer para a gente de fato o conteúdo da encíclica.